Pokémon evolui. Com os continentes a política não podia ser diferente. A Revolução Francesa foi justamente isso, a grande evolução da Europa em termos políticos e sociais lá no finalzinho do século XVIII. Imagine que nessa época, em plena monarquia, existia a sociedade de classes, monarca, alto clero, nobres, burgueses, e lá embaixo, estava a classe social mais baixa, médicos, artesãos, etc., que não tinham privilégios. Era um cenário tão merda, que a gente vai chamar ele de Brasil atual. Desigualdade, injustiça, privilégios para uns poucos, etc, etc. O rei Luís XVI, que era assim, bem, extravagante, ele dizia que era escolhido por Deus. Gastava tudo que queria, nomeava quem ele queria, assim, bem tema ele. Por isso a foto bastante ilustrativa. Não existia liberdade individual, nem nenhum direito para o povo, que tava muito puto mesmo, tava tenso o bagulho. Juntou o rei bundão Luís XVI, que era mais inútil que o Temer, e olha que isso já é dizer. E a situação política e social que tava uma merda, que ninguém ali tinha direito de nada, então já tinha uma roda de capoeira. Mas tudo isso precisava de um botão para explodir, e esse botão a gente vai chamar de pensamento ilustrado. Os bonitos diziam que com conhecimento podiam combater a ignorância e construir um mundo melhor, o que não é totalmente errado, mas naquela época era tipo baseado mais punk que alguém podia fumar. Só que dessa vez não eram unicamente os pobres que estavam indignados, os burguesinhos estavam pistola também e começaram a se reunir para debater se isso era uma noia ou se tinha algum sentido criar um problemão de tudo que estava acontecendo. O ponto é que ninguém queria o Temer francês e a Marcela francesa, Luís XVI e Maria Antonieta, Enquanto o povo morria de fome, eles gastavam dinheiro à toa e esbanjavam tudo assim na cara de todo mundo, não tava nem aí. Então, uns tinham cérebro e o pensamento ilustrado, e todo mundo muito intelectual, enquanto outros tinham a rebeldia e a força física, para dar fim naquilo. Juntando o povo e os burgueses, começaram a trabalhar em 3 princípios que movimentaram tudo: liberdade, igualdade e fraternidade. Liberté, égalité e fraternité, que fica mais chique pra gente, O Estado estava dividido em 3. Por um lado, a gente tinha o clero, que era a igreja, que não pagava imposto, mas que cobravam os dízimos de todo mundo. E ainda por cima tinham a educação, toda a legalização de nascimento, morte, casamento, tudo isso ficava na mão do clero, e eles não faziam nada. Do outro lado, a gente tinha os senhores, donos das terras, que eram quem também não pagavam imposto, mas cobravam uma espécie de aluguel para os camponeses que trabalhavam em suas terras, e ainda por cima só podiam vender as mercadorias para eles, não podiam vender para outro. E temos o resto do povo que estava bem pistola, que eram os camponeses, e entre eles também tinha outras pessoas da classe social, como se fosse médico, artesão, jornalista não, porque naquela época havia censura, isso é importante destacar. Então dava assim, meio que dividido em 3 espaços. Só que o bagulho tava tão sinistro, que a galera tava morrendo de fome, literalmente, entendeu? Aí, decidiram que já não dava mais pra eles. Então, foram lá no Palácio de Versalhes se enfrentar com os 2 reis bundãos. E aí falaram, tipo, qual é, seu bosta? A gente tá com fome. E aí parece que Maria Antonieta, bem Marcelinha Temer, entendeu? Não era tão bela, recatada e do lar. Disse algo tipo: então, coma um bolo. E aí, meu amigo, o bicho pegou. O bundão do Luís XVI, a gente vai chamar de Temer, burro que só ele, disse que não tinha mais dinheiro pra nada. E o Estado tava falido no caso, Aí reuniu o Congresso, que ele dizia existir, com uns 1.200 deputados. Ou seja, Brasil e os 400, 500, sei lá quantos tem, eram fichinha pra eles. Por um lado, os representantes do primeiro e segundo estado queriam os votos por influência. Do outro, os representantes do terceiro estado queriam por cabeça para que fosse mais igualitário. Mas ninguém quis, óbvio, Então aí Luís XVI ficou pistola quando o lado do terceiro estado convenceu alguns membros do clero e da nobreza a passarem para o ladinho deles, deixando assim Luís XVI com só alguns pouquíssimos apoios. Eram deputados soltos, mas ele tinha ainda bastante apoio. Luís XVI ficou bem pistola e mandou acabar o baile, mas eles queriam continuar a festa, então levaram o baile para outro lugar. Outra assembleia que eles chamaram de Assembleia Nacional. Com o cozinho piscando, Luizinho XVI quis acabar novamente com mais esse baile, só que dessa vez ele se bateu com o povo, que estava aí prestes a se enfrentar com ele.
E quando ele se bateu com o povo, que já estava apoiando os deputados do terceiro estado, o povo aí decidiu se rebelar e invadiu a Bastilha. Que essa é a melhor parte da historinha. Porque depois de 4 horas de tiro, porrada e bomba de canhão, o povo ganhou e foram atrás do governador, que deveria estar por aqui em algum lugar. Mas vamos botar ele aqui. Foram atrás do governador e, como todo mundo sabe que vacilão morre cedo, acusaram ele de traição, meteram faca e tiro, porque você já sabe como é o sistema. E não satisfeito, cortaram a cabeça do playboy e saíram andando pela cidade, iniciando uma nova tendência. Traidor, cabeça cortada em cima de um negocinho que eles saíam passeando por toda a cidade, mostrando a todo mundo a lição. É importante saber que toda essa revolução foi ideada pelos intelectuais, mas foi levada, à ação através do povo. Então, eles estavam se sentindo confiantes depois da vitória de ter matado o governador e ter saído passeando com eles por aí, com a cabeça pendurada no negócio. Então, Luizinho estava com bastante medo, vendo esse panorama da sociedade. E aí ele decidiu chamar os passas para se juntar e formar, assim, a Assembleia Nacional junto com os outros. Só que como já tinha os outros, mais ele, decidiram criar, então, uma coisa chamada Assembleia Constituinte. Criaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, porque mulher não era gente para eles nessa época, mas isso é outra coisa que a gente trata depois. E começaram a redatar os direitos para o povo, que citavam assim. Na direita, quem apoiava a monarquia absoluta, ok? Luís XVI e todo o sistema dele. E na esquerda passaram a se sentar as pessoas que apoiavam mais a república, e uma vida melhor para classes média e baixa, etc. E foi daí que surgiu o conceito de direita e esquerda. Direita sendo sempre quem apoiava a monarquia absoluta e esquerda quem defendia o princípio da república. Com uma nova constituição e o povo aparentemente calmo, começaram a espalhar o boato de que Luís XVI estava organizando as tropas na cocó, bem típico de vacilão, Então, jornalistas que agora eram livres, que na verdade jornalista era um médico, mas enfim, eles avisaram a geral para se preparar. E nessa hora, a mulher servia para eles. Então, as manas invadiram Versalhes e começaram a cortar as cabeças dos vacilão. E aí disseram que ele tinha que sair de Versalhes e ir para Paris. E o cagão aceitou. Aprovaram a nova Constituição e assim o Estado passou a servir a nação e não ao rei. Mas, como todo vacilão, o rei não se rendeu e aí se juntou com Mariazinha na caladinha da noite, bem na cocó, se disfarçaram de criados e decidiram fugir para o país de Maria Antonieta, que era a Áustria, para tentar criar ali um novo exército e recuperar o poder dele, não é mesmo? Só que aí o povo descobriu a treta toda antes deles conseguirem chegar na fronteira. Então, prenderam eles e acabou com o plano. Só que nessa situação de acabar com o plano, a Áustria tinha que defender. E França também. Então iniciou uma nova guerra entre Áustria e França, bem ali na fronteira. Guillotine, ou como vocês quiserem chamar, eu chamo de Guillotine, era um médico, bem sádico aparentemente, e criou um sistema bem sofisticado para executar vacilão. O sistema foi chamado de guilhotina. Com os traidores presos, começou a guerra com a Áustria. Convocaram eleições com sufrágio universal masculino. Tiraram a função do rei, que estava já preso com Maria Antonieta lá, bem lindo, esperando o julgamento. Enquanto aqui comia no centro a guerra entre Áustria e França, convocaram eleições com sufrágio universal masculino, tiraram as funções do rei, declararam a república, abolindo assim a monarquia e abriram julgamento para os reis que, como não, foram declarados culpados. Então, guilhotina nessa vagabunda. A Convenção Nacional, que era a antiga Assembleia Constituinte, com os apoios do pessoal que apoiava o rei, mais o apoio que apoiava, mais as pessoas que apoiavam a parte mais republicana, decidiram criar então uma nova Constituição. Então, esquerda e direita passou, antes de ser esquerda e direita, passou a ser jacobinos radicais, no caso a esquerda, contra girondinos moderados. Os jacobinos, que tinham a maioria, e eram representados por esse carinha aqui, eles tinham a maioria, eles fazem de tudo para defender a república. Então, eles decidem criar uma espécie de reinado do terror, em que todo mundo que se rebelava, acontecia isso, entendeu?
Enquanto França e Áustria se estreavam nas fronteiras e a Áustria ia ganhando território, surge uma luz de esperança para a França, que é um jovem soldado, na verdade um jovem general que estava lá ganhando bastante batalha, que se chamava Napoleão Bonaparte. Então ele passa a recuperar território para a França, ganhando assim uma parte da guerra contra a Áustria, né? Robespierre, que era a grande mente malévola e muito iluminada de toda essa revolução, ele dizia que tinham que ir mais firme, tinha que continuar com a revolução. Então ele queria muito mais terror do que já estava tendo. Danton, que era seu comparsa, disse que ele tá ficando louco, que já chega de morte. Aí Robespierre vai e mata Danton. O que acontece? Quando a galera vê que Robespierre tá totalmente descontrolado, vão e matam ele também. É assim, todo mundo mata. E aí, quando matam ele, criam outra constituição, né, que haja papel para escrever essa porra, e desde assim eles passam a dividir o poder legislativo em duas câmeras. O executivo fica então em mãos de 5 pessoas e nasce o que a gente vai conhecer como diretório. Mas não dá muito certo não, porque em 1799, mesmo com diretório válido, Napoleão chega e dá um golpe de estado. Só que ao invés de ser um golpe totalmente assim, ele diz que ele quer ser cônsul. Entendeu? Não quer muita coisa não, ele só quer ser cônsul. Aí a economia volta a funcionar, o povo começa a apoiar ele e ele estabelece a ordem de novo. Só que aí, já como cônsul, ele decide dar outro golpe e passa a ser o imperador da França. E nisso nasce outra treta. Mas é basicamente assim que se deu a Revolução Francesa.